Hoje nós faremos um experimento para ver o funcionamento do motor elétrico de corrente contínua homopolar com duas velocidades. Para isso nós usaremos os seguintes materiais: ímãs permanentes, resistores de 12 e 5 ohms, um fio de cobre esmaltado, uma fonte de corrente contínua de 12 volts, amperímetro, um aplicativo no celular para medir a variação do campo magnético, um suporte metálico, madeira e fios. Além dos suportes dos medidores, vamos ver agora os principais materiais. Nós vamos precisar de uma fonte de 12 volts de corrente contínua, cabo encapado de cobre, para fazer as ligações, resistores de 12 e 5 ohms, vamos usar esse cerâmico porque aguenta uma potência maior, um ímã permanente retirado de HD, um ímã com um campo bem intenso, e o principal que seria um fio de cobre esmaltado de aproximadamente 50 centímetros. Ele tem esse esmalte para proteção dele, e nós vamos usar para fazer a bobina. A bobina basta a gente pegar um objeto cilíndrico, lembrando que o tamanho da espira e o número de voltas faz diferença. Nós vamos dar aqui 10 voltas e vamos retirar do cilindro. Cuidado para não desfazer, e vamos só fazer uma voltinha aqui só para travar e ela não desfazer. De um lado, agora eu vou fazer do outro. Aí. E aí nós temos nossa bobina, que além de bobina para a primeira parte do experimento, ainda vai ser também o nosso motor, vai funcionar com ela girando. Lembrando que para fazer a conexão nós temos que raspar o esmalte, para poder fazer a conexão. Nosso experimento vai ser dividido em 3 partes. Nas 2 primeiras partes nós vamos mostrar que a variação da corrente elétrica vai causar uma variação na intensidade do campo magnético. Então nós estamos vendo aí o esquema elétrico da montagem da primeira parte, em que nós vamos ligar os resistores em série, primeiro com 2, primeiro com 3, depois com 2 e com 1, vai causar variação na corrente e a gente espera que aconteça uma variação no campo magnético. E na segunda parte nós temos esse esquema aí que é para o nosso motor propriamente dito. Nós vamos ligar ele com a potência máxima fornecida pela fonte e com um resistor de 5 ohms para dar uma queda na corrente e a gente poder perceber a variação na velocidade. Agora vamos dar uma olhada geral na montagem do nosso experimento. E primeiro vamos olhar aqui os interruptores, No primeiro interruptor 36 ohms de resistência, depois 24, depois 12 e aqui a carga máxima. Nós temos também nossos interruptores aqui para inverter o sentido da corrente, que também vai ser um outro experimento que nós vamos aproveitar para fazer. Os interruptores aqui de 5 ohms de resistência e potência total para a parte do nosso motor, o amperímetro, para a gente ver a variação, nossa fonte de 12 volts, 4 amperes de potência máxima, os nossos resistores vão ficar aqui protegidinhos aqui dentro para não ficar espalhado. Aqui nós temos a nossa bobina para a primeira parte do experimento. Aqui temos uma haste móvel com um ímã, que vai servir para a gente perceber a intensidade. E a parte final, o nosso motor aí. Essa bobina nós vamos dar uma atenção especial antes de fazer o experimento do motor. Então agora nós vamos iniciar nosso experimento para ver essa relação entre o campo magnético e a corrente na bobina. É uma relação direta, que é o esperado, Quanto maior a intensidade do campo magnético, da corrente, maior a intensidade do campo magnético. Então nós vamos precisar de um amperímetro. Nós vamos usar também o celular, que vai ter um aplicativo que se propõe a medir o campo magnético próximo da bobina, em microteslas. Mas antes de começar o experimento, vamos ver se realmente esse aplicativo funciona.
Eu vou pegar um ímã permanente para a gente ver se ele realmente consegue detectar a presença de um campo magnético. Aparentemente ele consegue detectar a presença do campo magnético do ímã permanente. Então vamos usar a nossa bobina agora, né, para a gente poder medir o campo magnético que vai ser gerado pela corrente quando passar por ela. Primeiro, nós vamos acionar o primeiro interruptor e a gente pode ver aí, gerou 0,33 amperes e 32 microtesla. Então tem uma relação direta pela posição que a gente pôs, né? Lembrando que é só uma aproximação, porque para a gente ver essa relação. Agora a gente vai acionar o interruptor 2, temos aí meio ampere, 50 e poucos microtesla, uma relação direta também. E agora nós vamos acionar o terceiro interruptor, em que a corrente vai ser de 1 ampere e gerou 135, mantendo essa proporção, né, de 100 para 1. Então a gente pôde comprovar claramente que existe essa relação direta entre a corrente que passa na bobina e o campo magnético produzido por ela. Lembrando que não tem precisão nenhuma nessa medida de campo magnético, né? É só para a gente ter uma ideia da proporção, de quanto maior a intensidade da corrente, maior a intensidade do campo magnético. Nessa segunda parte do experimento, nós vamos ver de forma qualitativa, né? Nós vamos ver o efeito desse campo magnético gerado na bobina sobre um ímã. Para isso, a gente vai usar essa haste móvel que está preso um ímã a ela. E aí, dessa forma, a gente vai poder perceber a intensidade desse campo magnético gerado. Primeiro, nós vamos acionar o primeiro interruptor, gerando uma corrente aí de 0,33 amperes e um pequeno movimento é percebido. Agora a gente vai acionar o segundo interruptor por uma corrente de meio ampere e podemos perceber um movimento um pouco mais perceptível, né, do ímã. Vamos acionar o terceiro interruptor com 1 ampere e, como esperado, o ímã se movimenta mais, quase cola lá na bobina. Agora, por fim, vamos acionar o último interruptor com a carga total fornecida pela fonte de 4 amperes. Então é bem claro aí o movimento bem intenso da nossa haste móvel aí. Agora, um outro fenômeno interessante de se demonstrar é esse aqui, ó. Invertendo a corrente, então acionando o interruptor para inversão da corrente, a gente percebe que ao invés de aproximar, existe uma força de repulsão. Então, ou seja, invertendo o sentido da corrente, a gente inverte o sentido do campo magnético. Então, para um lado, para o outro. Então, tem atração e repulsão. Agora nós vamos dar uma atenção especial para a bobina que nós vamos usar para o nosso motor. Primeiramente, vamos cortar essa ponta desse cabo para ficar num tamanho mais adequado para a gente poder encaixar ela na nossa haste e usar ela como eixo de rotação do nosso motor. Vou cortar aqui do outro lado. E o segredo para o funcionamento desse motor vai ser agora na raspagem dessa esmalte que está aí na ponta, né? De um lado nós vamos raspar completamente, porque a gente quer que faça contato, né, com a haste. Então raspar em torno do fio, né, para ele ter um contato total do outro lado. Do outro lado é que é o segredo, nós vamos raspar só metade do esmalte. Porque raspando metade, nossa bobina, que vai funcionar como um eletroímã, a cada giro ela vai ligar e desligar. Então, quando ela estiver posicionada na frente do ímã, ela vai ser atraída e
estiver ligada vai ser atraída e quando ela estiver desligada ela vai soltar. Então isso vai permitir que ela faça um giro, né? Então atrai, desliga, atrai novamente, desliga, e isso que vai permitir a rotação da bobina e o funcionamento do nosso motor, girando, ligando e desligando. Agora nós vamos para a parte principal do nosso experimento, que é o funcionamento do motor de corrente contínua homopolar. Vocês podem perceber aí que tem duas hastes metálicas como condutoras, né, como suporte para a nossa bobina, que foi raspada daquela maneira que a gente viu, e um ímã permanente à frente. Então essa bobina vai funcionar como um eletroímã que liga e desliga, proporcionando a rotação. Aí nós temos os cabos ligados aí na base, né, energizando, e eu vou ligar o primeiro interruptor com um resistor de 5 ohms, dando uma corrente de aproximadamente 2,5 amperes. A gente pode perceber aí o giro da bobina, né, funcionando como um motor, e agora eu vou aumentar essa corrente para 4 amperes. A gente vai perceber um aumento substancial na velocidade de giro aí da nossa bobina, o motor funcionando bem rápido. Aí também é perceptível aí umas centelhas pulando ali, porque é onde liga e desliga, né, para funcionar o nosso eletroímã ligando e desligando, propiciando o giro. Agora eu vou diminuir para podermos perceber aí a variação na velocidade, à medida que a gente varia a corrente. E, obviamente, quando a gente desliga, o movimento para imediatamente.